You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, you are here. You're mending every heart. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. We declare that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu achar aqui. Aí. Agora estamos bem, pessoal. Come on, sing. Sejam bem-vindos para mais uma live dessa terça-feira. Curitiba ensolarado, graças a Deus. Curitiba está perdendo a fama de ser Chuvitiba. Hoje de manhã, meu dia já começou muito cedo, 5h45, já levantei da cama, 6 horas. Tive a alegria já de compartilhar com alguns pastores da igreja no Cinema Nacional. Todas as terças-feiras, 6 horas da manhã, a gente reúne presbitério online no Zoom. E aí a gente conversa com o Pedrinho de Floripa, a gente conversa com o Léo de Blumenau, que é cirurgião, Elder. E é muito bom sempre poder compartilhar com eles um pouco da vida, aquilo que eles têm enfrentado como líderes, como pastores. E 8 horas, 8h30, a gente já tomou um café junto na igreja no cinema. Todas as terças a gente reúne nossos colaboradores. E hoje de manhã teve uma devocional muito interessante. A Sara trouxe pra gente uma devocional e eu queria compartilhar ela rapidamente com vocês aqui, sobre o poder da língua, sobre aquilo que a gente fala, por que a gente fala, como a gente fala. E foi interessante que ela falou sobre a nossa capacidade de governar todo o nosso corpo. A gente foi ensinado na religião que você precisa fazer jejum para você enfraquecer tua carne, para você quebrar e morrer para si mesmo, etc. Toda aquela história. Mas a Bíblia diz
que existe uma maneira de você controlar todo o teu corpo. E ela diz: aquele que domina a sua língua é varão perfeito. Aquele que domina todo o seu... domina a sua língua, ele domina todo o seu corpo. É como o leme do timoneiro. É como a fagulha que incendeia toda uma floresta. E isso me fez pensar muito sobre... Oi, Ereni, hoje a gente tem uma live especial. Essa semana eu voltei para as minhas lives todos os dias, a pedido de todos os meus amigos aqui. Muitas pessoas solicitaram que as lives voltassem a ser diariamente, e eu tô com o meu calendário cheio. Julho inteiro está completo. Vou ter pessoas aqui essa semana ainda. Vou ter, deixa eu ver ali, o Alexandre Nuan, lá de Orlando, vai estar com a gente falando aqui, marido da Clarice. Tenho muitas novidades essa semana, muitas notícias para vocês. E aí a gente estava falando sobre a capacidade de a gente mudar nossa cultura a partir daquilo que a gente fala. E foi muito interessante isso, porque Deus tem me falado muito sobre isso. Quando a gente fala sobre honra, eu confesso que eu tenho vivido situações hoje, dias na minha vida, onde a honra ela tem se tornado uma coisa nova a ser aprendido. A gente aprendeu tanta coisa já sobre honra, né? Honrar os líderes, honrar pai e mãe. E eu de fato fui a fundo e falei: Deus, eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo o que realmente significa o tal da honra. Por muito tempo a gente achou que honra era baseado naquilo que a gente falava das pessoas. Então a gente sempre procurou palavras para honrar as pessoas. E o fato é que ultimamente eu tenho descoberto que na verdade honra não é baseado naquilo que eu falo de alguém, mas a honra ela começa a ser baseada essencialmente sobre aquilo que eu não falo sobre alguém. Honra não é você encontrar I'm having trouble palavras. connecting to the internet. Check out the help section in your Alexa, Ultimate come on, Ears app. Alexa, please. Be quiet, Alexa. Alexa always want to say something here. E eu tenho aprendido que na verdade honra não é tua capacidade. Ô, Johnny, tudo bem? Johnny Curi. I'm having trouble connecting Tudo to bem, the Varão? internet. Check out the help Saudade de section você. in your Ultimate Ears app. Eu tenho aprendido que na verdade honra não é a tua capacidade de encontrar palavras para você falar algo de alguém, mas a honra é a tua capacidade de você guardar as tuas palavras que você teria direito de falar sobre alguém e você não fala por questão de honra. Quando você pega cultura asiática, cultura italiana, algumas culturas a honra ela é mais marcante. Você percebe que a nível no contexto cultural as pessoas elas têm uma honra maior uma com as outras. E aí você vai perceber que na verdade existe uma ponderação maior do que aquilo que se fala. Então guarde isso. Honra não é baseado naquilo que você consegue falar de alguém, mas a honra é a tua habilidade de você conseguir não falar aquilo que você teria todo o direito de falar. Por uma questão de honra, você não fala. E olha que interessante, honra afirma valor. Rapidamente a gente, baseado nos direitos que a gente tem de falar sobre alguém, a gente ofusca o valor das pessoas. Por que eu preciso honrar, Cal? Por que eu preciso honrar? Porque a honra afirma valor. Cada vez que você honra alguém, você está expressando o quanto essa pessoa realmente importa, o quanto ela vale. Então, quero deixar essa reflexão com vocês. Hoje eu tenho um convidado especial aqui. O nome dele é Jonathan Stocker e ele vai contar um pouco pra gente sobre a incrível trajetória de 22 anos. Ele é um dos nossos alunos do Bible College. Ele tem sido uma pessoa especial aqui no contexto da minha casa e ele já deve estar aí junto com a gente. Então sejam cada vez mais bem-vindos. Hoje vocês vão escutar uma história fascinante. Cadê esse rapazão? Jonathan, cadê você, mano? Você não entrou ainda? O Jonathan, ele é um cara que carrega o nome do meu pai. E essa história vai ser contada aqui hoje. Uma história muito interessante.
Conseguiu aí entrar? Ixi, ele tá aqui na sala do lado, não conseguiu entrar ainda. Ah, ele tá fazendo chimarrão. Você viu só? Hoje meu convidado que atrasou comigo aqui. E aí o Jonathan Stocker, há anos atrás, meu pai, quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai começou uma casa de recuperação aqui em Curitiba. E por 21 anos, mais de 8.000 pessoas moraram com a gente. No meio dessas 8.000 pessoas, aconteceram muitos romances, né? No começo, essa casa de recuperação, ela cuidava de homens e mulheres juntos. E aí o que acontece? No meio de todo esse rolê, nasceram mais 5 crianças naquele contexto. Porque o fulano gostava de ciclana, que a ciclana gostou do fulano e tal. No meio disso tudo aí, a Sandra veio do interior do estado. E aí ela ia estudar em Curitiba. E no meio desse rolê todo, ela acabou parando lá na casa do pastor Frederico. E aí ela se tornou uma universitária e ela se tornou uma colaboradora, ela se tornou voluntária numa ação social. E aí foi interessante, porque nesse meio termo ela conheceu o Saul. E o Saul era um cara ímpar, era um cara espetacular, era um cara sensacional. No meio desse romance todo, a Sandra engravidou. Meu pai, na época, era o pastor, ficou uma fera, uma arara. Eu lembro até hoje que não era visto com bons olhos aquele romance. Mas o fato é que no meio disso nasceu um bebezinho. Meu irmão ainda, o Vili, ele tem uma foto que ele está deitado na cama dele e tá lá o Jonathan com alguns dias de vida. E a partir disso, a Sandra e o Saul pegaram o Fusca que eles tinham, encheram as coisas e zarparam. A gente nunca mais soube notícias. Até que os anos foram passando, a gente soube que a Sandra teve, o Jonathan teve um irmão. Aí no meio desse tempo a gente soube que o Saul acabou falecendo, o pai dele. E 20 anos depois, o Jonathan procurou o tal do Silas. Por muito tempo, a mãe dele, ele era uma criança que cresceu num lar onde a mãe sempre falava sobre o tal da chácara, a chácara, o Silas, o pastor, o Silas, a chácara, a Rebeca, a Sara, o Vili. No meio disso, esse garoto cresceu se perguntando quem são essas pessoas que minha mãe sempre falou a vida inteira. E aí um dia o Jonathan procurou o Silas no Instagram e acabou encontrando o Carl Dietz com a igreja no cinema, e hoje ele vai contar tudo o que aconteceu depois de 20 anos. Pensa, uma história de 20 anos, e Jesus está nessa história e ele vai contar como Jesus entrou na história hoje com vocês. Então, com vocês, sejam bem-vindos, recebam com muitos coraçãozinhos e muitos likes Jonathan Friedrich Stocker. Olha aí, o Chapecoense. E aí, meu povo, bom dia, bom dia. Tô com o chimarrão aqui. Estamos aí já apostos. Para manter a cultura do chimarrão. Tem que manter. Então, eu comecei já um pouco contextualizando a história aqui para nós. E, em primeiro lugar, é um prazer você ter topado com a gente, dividir um pouco da tua história, falar um pouco do teu passado, falar um pouco do que Jesus fez. E tá travando bastante. Tá travando. É o teu. Se tá travando é o teu, porque aqui tá nos 8G aqui. Você tá no Wi-Fi? Tá no Wi-Fi? Tá travando bastante. Tá bem travado. É o teu que tá travando, Barão? É o meu? É o teu, é o teu. O Wi-Fi não vai funcionar aí. Só para quem não sabe, ele está aqui em casa, entendeu? Então eu já sei os pontos da casa que o Wi-Fi não funciona. Não vai funcionar o Wi-Fi aí. Agora acho que no 4G vai aqui. Acho que tá, não, tá bom? 4G é de Deus. 4G é coisa boa. Tá redondinho agora, então vai. Então, beleza, Jonathan. Conta pra gente um pouco como é que Jesus entrou na história, quem é o Jonathan, como tudo começou.
E com você, meu irmão. Então, primeiramente, bom dia. Eu fico muito honrado em poder participar de ser mais um capítulo nessa história. Eu confesso que, como você introduziu ali, eu estava prestando atenção e foi bem aquilo que você falou. Eu cresci ouvindo a história de uma família de alemães, de uma chácara, que tinham histórias dos mais tipos de pessoas com diversas origens. E minha mãe cresceu nesse contexto. Minha mãe, com 18 anos, saiu de casa com o sonho de fazer medicina. Minha mãe teve muita dificuldade no ensino básico, mas ela tinha o sonho de ser médica. Saiu, fugiu de casa, foi parar em Curitiba e foi parar na Chácara Bom Pastor, no Boqueirão. E por 15 anos, como você falou, minha mãe conviveu com vocês. Minha mãe foi tratada como uma filha, né? A tal ponto de o seu pai, Friedrich Ditz, ser homenageado no meu nome. Eu me chamo Jonathan Friedrich Pissolot Stocker, em homenagem a Friedrich Ditz. E até uma certa idade, isso era um sinônimo de... Cara, esse nome é muito difícil de escrever, meu. Eu me perguntava, por que esse nome? Por que esse nome? E aí foi o dia que... Então, toda vez que eu olhava pro meu nome, eu não tinha como não deixar minha história para trás, porque ela estava no meu nome, né? Então, e eu falei assim, cara, se isso foi forte o suficiente para estar no meu nome, isso não é à toa, né? Isso não é uma parte da minha história que, tipo, não deve ser desprezado, né? Eu não posso esquecer isso, né? E eu cresci com isso na minha cabeça. Só que eu não sabia nem quando, nem como que isso ia ser conectado, né? Nem, tipo, de que maneira que isso ia ser feito. E eu cresci na igreja, minha mãe sempre é muito fervorosa. Uma coisa que ela aprendeu com teu pai foi devoção, temor. Uma coisa que ela fez muito bem com todos os filhos delas foi pregar o evangelho dentro de casa, ensinar os princípios bíblicos, fazer devocional junto. Fez questão com que eu aprendesse a tocar violão, que eu tocasse no louvor, que eu tivesse sempre presente, sempre teve presente numa comunidade. Então foi escola dominical, depois fui tocar no louvor. E esse evangelho sempre teve muito presente, né? Tanto na minha infância e adolescência. E eu não sou ex-nada, né? Como você sempre fala, assim, eu não sou ex-nada, não sou ex-drogado, não fui alcoólatra, não tive problema de nenhum tipo, né? Minha ficha é limpa, porque a minha mãe, ela sempre me ensinou qual que era o caminho que se devia andar, né? Se eu tava lá para os meus 20 anos, e eu sempre acreditei que eu vou ser homem de uma mulher só, e eu estou esperando esse dia ainda. Então, eu sempre olhava esse exemplo que é o norte, que eu tinha aí, só que eu olhava para o meu lado e eu não tinha nenhuma referência, assim, tipo... Eu falei, cara, será que eu sou a única ovelha nesse bolo aqui que, tipo, acredita em santidade, acredita em virgindade, acredita em pureza, que caminha em cima desses princípios? E eu comecei a me sentir sozinho nisso. Comecei a me perguntar assim. E eu falei, cara, se o evangelho é sobre pedir perdão, Jesus morreu à toa. Essa foi a coisa que eu quase comecei a me enganar quando eu tinha 20 anos por aí. E eu começava a me fazer essa pergunta. Eu falei, será que é só pedir perdão na ceia para tomar ceia? Daí daqui a um mês eu volto, me arrependo, tomo a ceia de novo e repito o processo. E eu falei, cara, não é possível. Jesus, no evangelho não é só para isso. Não é possível que seja isso. E aí a minha mãe, às vezes ela falava de você, falava da história, e um dia ela falou do Silas. O Silas tem uma igreja no cinema, e é bem legal e tal. Eu falei, igreja no cinema? Que história é essa, velho? E ela falou por algumas vezes, ela me contou disso. E eu lembro que um dia eu cheguei do trabalho, eu trabalhava de madrugada numa empresa, numa indústria. Cheguei de madrugada e cansado mesmo, eu peguei meu celular, entrei no YouTube e entrei no canal da Igreja no Cinema, e o primeiro vídeo que apareceu lá eu cliquei e assisti. Lembro que foi Onde Estão as Pedras, o nome da pregação. A pregação me marcou muito, assim. E eu falei, caraca, velho, que profundidade é essa, meu? Que evangelho é esse? Tipo, e aí eu assisti 1, 2, 3, 4, 5, assim, em sequência. E eu falei, finalmente tem alguém que tá pregando um evangelho de verdade, assim.
tava pegando um evangelho que, tipo, eu senti assim, cara, esse cara caminha em cima das palavras que ele fala. Tipo, e é louco porque tudo que esse cara tá falando eu concordo, assim, tipo. E aí depois eu assisti Escândalo da Graça e eu falei, meu Deus! Olha aqui. Eu falei, meu estilo de vida traduzido aqui, ó. Tipo, bateu o santo, assim, na primeira. Cara, santidade, pureza, o pecado não tem domínio sobre mim, eu não luto contra o pecado. Eu falei, caraca, velho, é isso que eu sempre procurava, que eu sempre entendia, só que ninguém traduzia isso, né? E aí, por 6 meses, assim, eu tive uma série de pensamentos traduzidos em mensagens, assim. Então, por vezes eu comecei a acompanhar a igreja no cinema, 2017, aquela série de Be Honor, Be Simple, Be Honest, Be... Eu falei, cara, que palavra poderosa, que mensagem poderosa, né? E eu juntava algumas pessoas na minha casa, assistia meu almoço de domingo, era sempre marcado por uma boa comida e uma live da igreja no cinema. E aí até que um dia eu falei assim, cara, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso conhecer o Silas, preciso conhecer a família dele, porque esse cara querendo ou não, ele tá no meu nome, ele tá na minha história. Eu preciso, era muito forte assim. E aí eu lembro que eu escrevi pra você e falei assim, ó, Cal, eu sou, falei Silas, né? Ó, Silas, eu sou Jonathan. Que ano que foi isso Oi? aí? Que ano que foi? Foi início de 2017, quando eu te E mandei a mensagem. você nasceu em que ano? Eu sou de 96, então era 21 anos depois. 21 anos depois. E aí eu falei, e era convicto assim, falei, meu, eu preciso conhecer esse cara. Eu falei, ó, Silas, eu sou Jonathan, sou filho da Sandra, filho do Saul, morei na sua casa, nasci na chácara e eu quero te conhecer. Tipo, eu não sei se você pode, eu te admiro muito, acompanhava no Instagram assim, há uns 6 meses já. E, e aí você falou assim, chega aí, chega aí. E eu lembro que, tão certo como hoje, assim, no 7 de setembro de 2017, eu apareci 7h30 da manhã na frente dessa garagem aqui. E a partir daquele dia, a minha história ela ganhou um sentido muito mais profundo, assim. A minha vida ela ganhou sabe quando você aumenta o potenciômetro assim, ó? Foi naquele dia em diante a minha vida ela foi tipo amplificada assim. Falei, cara, existe um sobremodo um casamento pleno, existe sobremodo finança plena, existe sobremodo criação de filhos pleno, existe sobremodo ministério. E eu falei, cara, se existe uma vida desejável é essa aqui. E desde aquele dia você vira meu mentor. Eu falei assim, cara, aquele padrão que eu nunca conseguia, tipo, eu sentia que existia, mas eu nunca conseguia, tipo, colocar assim, meu, não era um líder que me cativava não me cativava pelo ser, ela pelo fazer. Só que naquele dia você me cativou pelo ser, né? E a partir daquele dia que você me levou a tomar um café no Go In, e aí você me contou a minha história, e depois você me levou lá no Boqueirão, na chácara, e falou assim, ó, aqui acontecia isso, aqui acontecia assim, aqui acontecia assado, foi daqui que você veio. Era assim que era feito aqui. E aí eu falei, caraca, velho, como... Tipo, aquele dia foi muito forte, assim. Aquele dia, sem dúvida alguma, a minha vida, ela ganhou um novo rumo, assim. Um rumo com sentido e com significado, né? Daquilo que eu sempre sentia, mas que eu não sabia onde procurar. E estava em Curitiba. Eu voltei no meu passado, eu sempre falo assim que o dia que eu acessei meu passado, eu encontrei minha herança. Eu falo que o dia que eu voltei no meu nome, eu encontrei minha herança. A minha mãe não deixou nenhuma conta bancária milionária para mim, não deixou imóveis, não deixou nada. Mas ela deixou no meu nome, na história dela, a herança que eu desfruto hoje, a vida que eu desfruto hoje, que eu idealizo hoje. Se o Cal saísse da minha vida hoje, eu já teria acessado a minha herança, assim, porque através dele eu encontrei tudo isso aqui. Então, quando eu voltei no meu passado, eu encontrei minha herança através de você. Como é que foi a relação sobre teu pai, quando você me conheceu? Você perdeu teu pai, você tinha quantos anos? Tinha 9 anos. E aí, quando você tinha 21, você chegou aqui. Então, 12 anos depois que você perdeu teu pai, você chegou e como é que foi essa... Foi muito forte, assim, porque o meu pai, a visão que eu tinha dele era de um cara que
tinha perdido o meu próprio vício, assim. A visão do meu pai era de como não ser, de como não fazer. Então, quando eu olhava pro meu pai, quando, tipo, eu não fumava, eu não bebia, eu não, tipo, nada em excesso, porque isso levou meu pai à ruína. Levou uma família órfã, ficar órfã do pai. Levou a minha mãe a ser viúva, me criar 3 filhos sozinha. Então, quando eu olhava pro meu pai, eu olhava sobre o que não ser. Assim, eu olhava para trás e falava assim, cara, eu não quero ser isso, eu não quero deixar esse legado assim para meus filhos. Então, o meu pai até conhecer ele era a baliza do que não ser. E aí nesse dia, deixa eu ver. Nesse dia você me contou o que meu pai era assim. Olha, teu pai era isso, isso, isso. Teu pai era assim, assim, assado. Teu pai me falou isso. E aí, a partir desse dia, assim, tipo, eu comecei a olhar para a imagem, para a figura do meu pai com muito mais respeito e mais honra do que eu jamais tive. Porque você teve a infância que eu queria ter tido com ele. Tipo, você dirigia com ele do lado. Tipo, pô, que filho que não quer isso? Sabe? Você contava as histórias, depois, 1 ano depois eu tive na Alemanha e eu vi o Vili contando as histórias com o meu pai, assim, falei, caraca, velho. Tipo, isso aqui é muito mais amplo, assim, do que eu jamais podia imaginar, porque, tipo, o teu passado, tipo, tá falando sobre a história que você viveu com meu pai, né? Então, isso ajudou um pouco a curar, assim, um BO que eu tinha comigo, assim, tipo, que o meu pai, ele ganhou vida na história minha, assim. Meu pai ganhou significado nesse processo. É interessante essa questão. O pai dele, o Saul, foi um dos caras mais impressionantes dessas 8.000 pessoas. Por quê? Porque, primeiro, ele era um cara de verdade. Segundo, ele saía de manhã e voltava à tarde com 5.000 reais no bolso. E o Saul era o cara que ele era procurado por estelionato, era procurado por um monte de coisa, porque ele vendia anúncio no jornal. Então ele pegava um jornal qualquer, batia numa empresa, mostrava os anúncios atrás, falando, então a gente faz esses anúncios, você vai querer o plano de 3 meses, de 5 meses, o plano de 1 ano. E ele vendia anúncio de jornais que não existiam. Na verdade, o jornal existia, mas a agência não. E uma coisa interessante é que, de fato, teu pai ele tinha muitos problemas. Só que eu era criança na época. E aí a minha perspectiva de criança do teu pai curou a tua perspectiva de adulto sobre um pai que você não conheceu. Né? Você provavelmente conviveu com teu pai até quanto? 5 anos? 4? Acho que as memórias com meu pai eu tenho 1 ou 2, assim. Foi muito vago, assim, a minha Então, conversa com meu pai. praticamente você nem lembra do teu pai. Só que a diferença entre todas as pessoas que você ouviu falar do teu pai, diferente de mim, me ajuda aí? Alô, agora voltou. Caiu o negócio que o suporte não aguentou. Não sei o que aconteceu. Agora. Tem outro suporte lá? Se precisar de ajuda, já peço para a Aline aí. Mas enfim, fique tranquilo aí, tá? Tudo em casa. Mas aí, o que é interessante nessa história toda é que a perspectiva que eu tinha do teu pai era uma perspectiva de uma criança. Então, teu pai me ensinou a dirigir. Quando eu tinha 11 anos de idade, teu pai ele aparecia com um Fusca branco, 1600. E aí ele sempre tava escarrando. Ele fazia assim, ó. Cara cheirador, né? Bem louco. E ele sempre falava assim, toca aí. Senta aí. Tá sempre gripado, sempre gripado. Eu sempre tava gripado, aí escorrendo. Lembra aqui, ó. Aí, falava, toca aí. E eu com 11 anos de idade, não tava nem aí. Entrava no fuscão dele, a gente saía dar maior rolê no meio do bairro. Só que ele era um cara que tinha tudo que ele era de defeito, ele era de verdade. Né? Então, essa era uma das marcas dele, que inclusive é para os meus irmãos. Meus irmãos sempre admiraram a maneira como ele era, porque tudo que ele tinha de defeito, ele também tinha de qualidade. Ele era muito verdadeiro nas duas coisas.
E aí foi interessante que eu naturalmente contei isso para você. E eu me lembro na época o quanto isso para você te curou, porque eu lembro que você falou assim, cara, você é a primeira pessoa que fala bem do meu pai para mim. Né? E eu fiquei assim, bem no sentido assim, você é o primeiro cara que celebra o meu pai pelo que ele é, sem tropeçar no que ele não é. Não é que eu fui o primeiro a falar bem, provavelmente você ouviu coisas boas do seu pai. Mas eu acredito que naquele dia eu falei só coisa boa do teu pai. Né? Eu não lembro de ter falado os BO dele, porque na verdade eu era criança, então eu nem lembro dos BO dele. Mas eu fico chocado assim, o quanto isso mudou você, porque eu lembro de você antes daquilo. Eu percebi o quanto você mudou naquele momento ali. Você foi curado, você chorava como uma criança. Travou? Travou. Tá de volta, mas tá mais ou menos, mano. Já vou te enviar ajuda aí. A Aline já vai te ajudar aí. Será que eu dou meu celular? Não sei, vem aqui em algum lugar. Vai na garagem, vai na sala. Mas é o 3G, né, que ele tá usando. Enfim, não sei, escureceu. Enfim. Pessoal, 3 coisas para você fazer uma boa live. Pouco ruído, bom sinal de internet e iluminação. Vai ficar só no meu. Espera aí que a Aline já vai acudir lá. Quer colega do celular? Pode ser, não sei. Enfim. Mas com o sinal ruim dentro da minha casa fica pior ainda a live. É isso aí, pessoal. Eu vou ativar os comentários aqui. Conte um pouco para mim o que você tem de dúvida dessa história. O que você... Tem mais. Hoje o Jonathan, ele é ex-concursado. Quando ele falou aqui, ó, eu sou ex-nada. Quase que eu falei, não, você é ex-concursado, cara. Mas a história dele é fascinante. Ele é um jovem brilhante, um cara lá de Chapecó. E é um cara que esse ano eu queria muito que ele continuasse contando aqui as maravilhas daquilo que Deus fez. Deus está fazendo, na verdade. Mas ele é um cara que deixou um concurso para trás. Ele tinha aquela velha estabilidade do concursado. Conhece aquela estabilidade do concursado? E ele já vai continuar falando sobre o poder de uma atitude, poder de decisões, o quanto que ele mudou radicalmente a vida dele e como que ele tem caminhado por fé, como ele tem dado passos dentro de um contexto onde ele saiu de Chapecó, veio para Curitiba. É uma boa. Colocar ele do meu lado aqui seria uma solução muito boa. Acho que eu vou fazer bem isso mesmo. Ele tá aguardando aqui, mas tá sem sinal. Aí, Voltou? voltou. Aê, Brasil! Tá bom. Perdão. Precisar de ajuda aí, pede pra Aline. Então, aí ela veio com o celular agora, e aí a gente tinha que vou fazer login no celular dela e vou fazer com o celular dela. Aí o celular dela, tipo, tinha umas 7 contas no Instagram logadas, e aí não conseguia sair. E aí falei, caraca, e daí tentava sair, tentava entrar, não dava, aí agora você chamou. Você tá em qual quarto aí, da Aline? É, o escritório da Aline. O que ela fez a live contigo, eu não tô entendendo disso. Entendi. Tá no 3G agora? Tô no 3G. Então, beleza. Então, continua falando Agora vai. sobre as mudanças a partir de uma atitude. Né? Quando você pisou aqui em Curitiba, você entendeu rapidamente muitas coisas. E depois disso aí, você descobriu uma carta em casa. Como é que foi essa carta? Cara, eu lembro que esse foi um dos dias mais marcantes assim na minha vida. Eu lembro que você tava fazendo uma dedicação na Inc.
E aí eu lembro das dezenas de vezes que a minha mãe pegava as caixas de fotos da chácara para mostrar, contar a história dela, né? Eu lembrava de uma foto que era a foto da minha declaração de 1 ano. Quando o seu pai, ele orou por mim, quando no meu aniversário de 1 ano, aí tinha minha mãe e meu pai e o Friedrich Stitz orando por mim, assim. E eu lembrei daquela foto, assim, ó, tipo, instantaneamente, assim. E porque eu vi você na live dedicando às crianças, eu falei, caraca, velho, tipo, nossa, ele tá fazendo isso e o pai dele fez isso comigo. E aí eu falei, mãe, vamos pegar essa caixa e eu quero mandar essa foto pro Cal. Eu quero falar assim, ó, teu pai fez isso comigo. E aí ela pegou as caixas, eu comecei a olhar. E aí eu achei, antes de achar essa foto, eu achei uma outra foto. Que era a foto do meu pai sendo batizado pelo teu pai. E você no fundo. E aí uma coisa que eu não lembrava, que tinha vindo junto com aquela carta, com aquela foto, era uma carta. Em 2004, 1 ano antes do meu pai falecer, ele mandou uma carta e uma foto. A foto era dele se batizando. E aí tinha uma carta para nós, uma parte dedicada para mim e uma pro meu irmão. E o trecho mais marcante assim da carta, ele falava assim, ó: me arrependo por ter trocado os meus filhos por drogas e álcool. Tipo, cara, eu não lembrava daquela carta assim. E assim, tipo, eu tava transbordando de emoção, assim, porque era muita coisa forte, assim, era tipo, meu passado, tipo, vindo como se fosse uma onda, assim, ó, e me empurrando, assim, pra frente, sabe? E eu falei, nossa, isso é muito forte. Aí eu tirei a foto, mandei pra você, e aí eu contei a história. Esse aqui foi o dia que meu pai se batizou, e ele, de fato, ele se arrependeu do BO que ele tinha deixado para trás, do que ele tinha aberto a mão, do que ele tinha renunciado por causa de um vício que ele não tinha conseguido vencer. E aí, nesse dia, assim, a minha alegria, ela foi tamanha, assim, porque quando eu acessei o meu passado mais uma vez, ele apontou para o meu futuro. O sensacional disso que você estava assistindo esse culto online. É, isso que foi louco. E o fantástico disso é que isso só revela o quanto a internet teve poder de nos aproximar, estando a gente tão longe. Como é que foi essa mudança para Curitiba? O que te fez, de fato, sair de uma vida estabilizada? Você é filho da professora, você é um cara que cresceu dentro de muita dificuldade, nada foi tão simples e fácil. Vocês sempre tiveram tudo, mas não tiveram, de repente, sempre tiveram o todo, mas talvez não tiveram de tudo. E como é que foi essa transição, o dia que você falou, cara, eu tô aqui concursado, sou um cara que paga minhas contas, tenho meu carro e agora eu vou para um lugar de incerteza. Por que você fez isso? Como você bem falou, assim, nunca faltou nada, assim, tipo, a gente nunca faltou uma refeição. Até 2 semanas atrás, estava com a minha mãe em Chapecó de férias do college, e aí a gente tava falando assim, cara, a gente nunca passou fome. A gente, por todas as dificuldades, assim, nunca faltou um café, um almoço e uma janta. Nunca faltou isso, assim, sempre foi pleno isso. E uma coisa que eu senti, assim, quando eu voltava para casa, da primeira vez que eu te conheci, assim, eu falei, a minha casa não é mais Chapecó. Não é, tipo, eu sentia dentro de mim, assim, era um sentimento que eu não conseguia traduzir, assim, porque eu falei assim, agora eu tô de volta em casa, sabe? Mas, tipo, agora eu acessei isso aqui. E isso crescia dentro de mim. Então, entre 2018 e 2019, eu acho que eu vim umas 10 vezes para Curitiba. Eu alugava carro, eu pegava carro emprestado, enchia o carro de amigo e vinha para tua casa. Então, era assim, era o ápice, assim, sabe? Sempre com o cartão no limite, assim, estourado. E a cada fim de semana que eu voltava, assim, eu, tipo, cara, um pouco mais de porção de vida e de graça transbordou na minha vida e transbordou na vida dos meus amigos. Então, eu senti que quanto mais eu vinha, assim, tipo, não tinha nenhum esforço, assim. Não era pesado fazer isso, porque era vislumbrar uma vida plena, assim, que eu via, né, através da tua família, através da Igreja no Cinema. Então, cada vez que eu vinha para Curitiba,
eu ficava mais convicto de que o meu presente, o próximo capítulo ia ser Curitiba. Não sabia como que isso ia acontecer, não sabia quando que ia ser, mas eu sentia que eu ia sair de Chapecó e ia vir para cá. E eu lembro que, acho que 2019 assim, foi um ano muito marcante. Foi o ano que, nesse meio tempo todo, em 2018, eu fui para a Europa pela primeira vez. E ali, de fato, eu encerrei o capítulo que eu comecei com você em 2017. Ali eu conheci teus pais. E ali foi tão forte, assim, acho que eu nunca vou esquecer a alegria e a força que a tua mãe foi me buscar no aeroporto aquele dia. E, e aí, pra mim, assim, falei, cara, essa mulher me buscou na maternidade e 24 anos depois ela tá me pegando no aeroporto aqui. E então, assim, falei, cara, meu passado é muito sinistro, mano, é muito forte isso aqui. Tipo, é um legado que... E por todos aqueles dias que eu fiquei com aquelas pessoas, eu era toda hora era constrangido, assim, com amor, com o evangelho e com o meu passado, assim. E aí, quando eu conheci teu pai, como algumas pessoas sabem, ele tem Alzheimer. E aí, nesse dia, tipo, ela falou assim, ó, tua mãe falou, ó, Jonathan, pode ser que ele não lembre de você, né? Mas quem sabe ele lembre, né? E aí a gente entrou no quarto do asilo, aí ela ligou a luz e falou assim, ó, Friedrich, tem visita pra você hoje. Ele abriu o olho assim, olhou pra ela e ela perguntou assim, você lembra do Saul? Ele falou, lembro. Com quem que ele era casado? Eu falei, ele era casado com a Sandra. Aí ele olhou pra ela, olhou pra mim e falou assim, esse aqui é o filho dela. Ah, meu amigo, ali foi muito forte, assim. Lembro que, tipo, foi como se, eu botasse um ponto final, assim, naquele capítulo, assim, tipo, agora eu entendi por que o meu passado me trouxe até aqui, por que tem Friedrich no meu nome, por que essa história ela é tão forte, assim, por que eu cresci ouvindo essa história e eu sentia que não era só porque tinha acontecido. E aí, naquele dia, eu entendi, assim, meu, agora, de fato, essa herança, ela é isso aqui. É pra lá que eu tô indo. E aquele dia, assim, foi um dos dias mais marcantes da minha vida também. Quando eu conheci teu pai, e aí, 24 anos depois, o Friedrich, no meu nome, ele ganhou o significado eu entendi o significado que ele sempre teve, né? Conheci o homem que ele foi, a mulher incrível que a tua mãe é, conheci os teus irmãos. Então, voltar para a Europa, cruzar um oceano para ouvir a história do meu pai, velho. Isso é muito louco, mano. Isso é muito louco, cara. E hoje a vida que eu vivo hoje, graças a Deus, é porque um dia eu decidi acessar meu passado. E um dia eu decidi desfrutar da vida que eu decidi dar o win. Então o tempo foi passando e a minha convicção era que eu vivia para Curitiba. E em 2019 eu decidi vir para o Bible College no início do ano e eu falei, cara, se tem uma transição na minha vida, o Bible College ele é o trampolim para ela. É dali para lá que eu vou passar. Só que era muito louco. Eu nunca vou esquecer, o Ciro ele tem uma parcela assim muito marcante nessa decisão. Porque um dia eu estava aqui na tua casa, um pouco antes de você ir pro teu gap year, do teu ano sabático. Era Páscoa, 2019, e a gente veio da igreja no cinema, teve culto na house, a gente veio pra tua casa, vamos fazer um churrasco. A gente chegou ali, era umas 2 horas da tarde, assim, e a churrasqueira toda suja, assim. Toda suja. E aí o Ciro falou, vamos limpando a churrasqueira? Eu falei, bora, vamos limpar a churrasqueira. A gente começou a limpar a churrasqueira, assim, pá. E aí me perguntando o que eu fazia, como era a minha vida e tal. E aí ele fez a pergunta que acho que ninguém tinha feito ainda. Daí ele falou assim, Jonathan, o que te prende em Chapecó? E eu respondi ele assim, tipo, numa inocência e com uma simplicidade.
Tipo, eu falei assim, cara, eu sou servidor público, que eu posso me exonerar do cargo. Eu faço uma faculdade que eu nem gosto, que eu nem sei porque eu tô fazendo. E eu tenho uma dívida lá, meu. Falei, cara, se eu se eu levantar um dinheiro pra pagar ela todo mês, uma dinheiro pro college, é isso aí, eu tô no college ano que vem. Foi isso que eu falei pra ele. Eu falei. E aí a gente terminou de limpar o churrasqueiro e no fim não teve churrasco. Isso foi muito louco, sabe? Porque aquela conversa precisava acontecer. Aquela chave, ela precisava virar assim, sabe? E aí no fim eu comi o melhor risoto da minha vida, assim, porque mais uma vez, aquele dia eu entendi o significado do risoto nessa casa. E, Foi ali que você descobriu que e ali, risoto não se faz com arroz branco nem com o resto de frango de domingo, né? isso aí, ó, isso aí, foi arrosar agora, hein, pessoal, ó. E vinho branco, nossa, enfim. Naquele dia eu decidi vir pro Bible College, então foi naquele mês, assim, que eu comecei a andar, definitivamente, andar nos passos, assim. Naquele fim de semana eu recebi uma palavra do Thiago, da Inc. Ele falou assim pra mim, Jonathan, eu vejo você num carro vermelho, eu vejo você procurando um jeito de ligar esse carro. Esse carro tá tanque cheio, tá todo pronto para você ir pro destino que você tem que ir, só que você tá procurando um lugar para você apertar o botão e ligar o carro. Você sabe dirigir o carro. Você sabe, só que você tá procurando onde liga ele. E aí o que eu quero, e aí ele falou assim, ó, o que Deus quer te falar para você é que a hora que você aprender a ligar o carro é a hora que você vai em direção ao teu destino. Eu falei, nossa, mas meu carro não é vermelho? E aí voltei para Chapecó, era uma época que o Uber tava começando a operar lá, em 2019. E aí eu falei, vou tirar uma grana. Né? Aí eu fui fazer o cadastro, eu ia fazer com o carro da minha avó, porque com o meu carro é muito antigo, né? Falei, vou fazer o Uber com o carro da minha avó, vou tirar uma grana aqui e tal. E eu comecei a cadastrar o carro, aí tinha lá, Volkswagen Up, cor vermelho. Eu falei, caraca, velho. Que significado é esse? Que, tipo, é isso então? Meu, vou trabalhar com o carro e vou pagar o college. Aí falei, é isso aí. É isso aí que eu vou fazer. E aí comecei a correr, mano. Nossa, virava madrugada e fim de semana e e correria, e correria. E foi. Chegou, faltava um mês pro college. Cara, aquele dinheiro que eu tinha juntado, no fim, eu precisei comprar uma passagem para minha mãe, em cima da hora de um erro que eu tinha cometido. Aí, no fim das contas, todo aquele dinheiro que eu tinha juntado, eu usei para pagar uma passagem para minha mãe, porque eu tinha dado minha palavra para ela que ela ia para Europa, e eu não ia, tipo, dizer que não vou. E aí eu fiquei sentado assim, ó, tipo, tá, Deus, e agora? Como é que eu faço? Tipo, o que eu vou fazer? Porque agora eu tô nas tuas mãos, assim. Mas eu tinha convicto que eu ia pro Bible College, que eu ia ir para lá e que a minha vida ia passar por lá. E aí, naquele dia, eu aprendi a ligar o carro. Naquele dia eu falei assim, Deus, eu sei que eu vou, eu não sei como, mas eu creio que eu vou. E eu agradeço pelo dinheiro que eu não tenho ainda. Eu agradeço pela provisão que ainda não chegou na minha conta bancária. Mas eu creio que eu vou desfrutar desse ano que você tem falado para mim que eu vou ir. E ali eu declarei. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, e eu falei, eu não vou mais trabalhar. Porque não é pela minha força do meu braço que vai vir essa grana. E aí, a partir daquele dia em diante, eu não trabalhei mais de Uber. Isso era janeiro, mais ou menos, desse ano. Falei, não vou mais. A minha mãe foi para a Europa, voltou. E aí a minha avó falou assim, Jonathan, você pode vender o carro e eu te empresto o dinheiro para você usar. E aí eu falei assim, vó, em 3 dias eu vendi o carro e recebi o dinheiro à vista. Então, 15 dias antes do Bible College, tinha 30 mil reais na minha conta. E eu falei, caraca, meu Deus do céu. E o carro era vermelho. E o carro era vermelho. E aí o resto que eu fiz com o dinheiro é história, depois você pode perguntar. Mas... Hoje esses 30 mil te dá uma renda para você viver aqui em Curitiba e não trabalhar, isso?
Isso aí, total. Então hoje a renda que esse dinheiro me proporciona hoje é igualzinha à que eu tinha quando eu era servidor público. É a mesma coisa, assim. Tipo, às vezes dá um pouco mais, assim. E qual foi o mês É da o tua mesmo vida? salário que eu tinha. Qual foi o mês da tua vida que você bateu o recorde de salário da tua vida? Ah, foi esse ano. Porque o mês que eu mais ganhei foi esse ano. O mês que eu não trabalhei e só desfrutei. Foi esse ano. É, Loucura. é muito louco pensar isso. É muito louco. Loucura. O que eu gosto de pensar no pessoas como o Jonathan é que consciência libera propósito. Você nunca vai procurar aquilo que você não está procurando. Você nunca vai achar uma coisa que você não está procurando. As pessoas, elas estão reclamando que não estão encontrando aquilo que elas nunca procuraram. Se você não sabe o que você está procurando, você nunca vai descobrir o que você achou. Ou seja, tem muita gente que já achou muita coisa, mas continua com o sentimento de vazio, porque na verdade faltou só a consciência de ter procurado aquilo que já está no colo. E aí eu me lembro que você chegou a vir acho que 3 vezes por ano. Você pegava um carro estralado de dinheiro, sem grana, tipo, economizava a semana inteira as moedas, arrumava um carro, rachava a gasolina, chamava os amigos, rodava 500 quilômetros para vir passar 48 horas aqui, pegar o carro de volta, voltar e no outro dia cedinho estar no trampo de novo. É, isso aí. E aí a pergunta é, o que sempre te trazia de volta, né? Que evangelho é esse? Porque a Bíblia diz que uma geração contará as outras, para outra geração anunciará para outra geração as suas maravilhas. Tua mãe é fruto da fé do meu pai. Meu pai contou para tua mãe sobre a fé dele. Tua mãe contou da fé dela para mim. Eu um dia fui uma criança onde tua mãe me cuidou. Tua mãe me colocou para dormir. Tua mãe era uma pessoa de confiança da minha família. Ela, ao contrário dos outros, ela era uma pessoa que se tornou alguém da família porque ela era colaboradora. Ela não tinha nenhum problema de droga. Só que ao contrário, ela se tornou, na verdade, um braço. Ela se tornou 15 anos ela serviu ao ministério. E mais tarde você encontrou em mim um evangelho que, na verdade, não tinha nem na tua mãe, nem no meu pai. Onde eu não encontrei no meu pai. E aí, de repente, teve um choque. Só que a questão é que o Jesus do evangelho é o mesmo. Mas a perspectiva do evangelho muda completamente. Como é que foi essa reforma? Porque eu sempre digo, né, que a lei não aperfeiçoa nada. Então, consertar o quebrado é fácil. A religião existe para consertar o quebrado. Mas a religião não tem poder para dar sentido ao perfeito. O evangelho que eu prego é o evangelho que dá sentido ao perfeito. Perfeito, ele pode ser perfeito, mas se não tem sentido, ele deprime também. E de repente você é um cara que chegou ao contrário da tua mãe, ao contrário do teu pai, ao contrário do contexto, você chegou perfeito. Ó, eu não bebo, não fumo, não transo, não faço nada. E de repente o evangelho funcionou para um cara igual você. Porque não era um evangelho assim, nossa, ele descobriu a roda, ele não conhecia Jesus. Mas você tem certeza que teu coração tinha saudades de palavras que nunca tinha ouvido. Como é que foi essa transição na igreja, a rejeição dos amigos, os líderes falando que você estava fazendo isso, aquilo, era rebelde. E de repente você começou a pegar o meu curso aqui, o The Way, começou a reunir gente no teu apartamento, começou a congregar 2 ou mais na tua casa. Você chegou num ponto e você falou, cara, beleza, se eu não tenho igreja, vou fazer uma. E quando viu, você tava lá mandando foto todo mês, toda semana, falando, cara, hoje vem mais 4, hoje vem mais 6, hoje vem mais 5. Alguns amigos na jornada você ganhou, outros você perdeu. Mas como é que foi esse choque? Que evangelho é esse que, para um crente, confunde com outro crente? É uma história, assim, curiosa até, porque, como você falou, se não era ex nada, né?
Mas ao início de toda essa pergunta era assim, antes de te conhecer, eu me perguntava assim, cara, se o evangelho é sobre pedir perdão, Jesus morreu à toa. Cara, que evangelho é esse que não me santifica? Que evangelho é esse que estão pregando que eu não fico na estatura de Cristo? Que evangelho é esse que não, tipo, eu não entendo justiça, que eu não entendo justificação, que eu não entendo pureza, santidade, honra? E essa era a pergunta que eu fazia. Então, mais ou menos em 6 meses, assim, assistindo as pregações da INC, assistindo Escândalo da Graça, ali começou a virar uma chave. Mas eu ainda estou entendendo a profundidade que a graça é, sabe? Mas eu lembro que um capítulo importante foi quando você me passou o The Way, você me passou o link. Eu assisti inúmeras vezes, eu acho que foram quase 10 vezes que eu assisti aquelas 8 aulas. São 8 Mas aulas de 1 hora. eu lembro que e aí eu lembro que no capítulo 2 ali sobre justiça, tem uma aula do Vina, né? Que ele fala sobre justiça. Ali eu entendi de graça. Ali eu entendi reposicionamento. Ali eu entendi o lugar que Cristo me colocou. E aí eu falei, caraca, velho. Essa era a vida que eu sempre achava que existia, mas eu não via à minha volta. Só que agora, tipo, cara, e aí eu lia Romanos 5, lia Romanos 8, lia Gálatas, lia Atos, lia, tipo, a Efésios, e sempre apontava para aquele evangelho, tipo, santo, justo, aquele fruto de paz, alegria e justiça. Eu falei, meu, é isso aqui, nada diferente disso aqui, tipo, é aceitável. Então, eu comecei a dar murro em ponta de faca na minha igreja que eu ia. Eu ouvia a pregação, falei, mano, esse cara tá falando asneira, velho, olha o que esse cara tá falando. Eu começava a criar, tipo, de maneira completamente, tipo, errada, acho que eu faria diferente hoje, mas no contexto que eu tava, assim, não entendia. Eu pegava os caras na porta da saída da igreja, assim, começava a falar, tipo, 1 e 2, eu falava assim, você sabe que o pecado não existe mais? Nossa, aí, tipo, e fazia isso assim, ó, tipo, que nem tomava água, mano. Tipo, pegava os caras e tal, uns caras meio que não sabiam por que tava ali. Aí tinha uns caras que meio que estavam com o nariz torcido porque o cara tava falando. Eu falei, ó, esse aqui é um que vai curtir ouvir o que eu tô falando. Ou chega aí, chega aí. E aí começava 1 e 2, você sabe que o pecado não existe mais? Você sabe que você é justo, que você é pleno, isso. Mas como assim, cara? A Bíblia diz que eu sou pecador, a Bíblia diz que eu tenho que me ajoelhar, adorar e pedir perdão, tenho que me arrepender, eu tenho que isso e aquilo, mas não, mas tá falando isso. E aí começou um zum na igreja que o Jonathan tá pegando uma heresia aqui dentro. O Jonathan, ele tá... Putz, o que esse cara tá falando? E aí na célula que eu frequentava, os caras todos, assim, pô, eu levei todos aqueles caras para Curitiba pelo menos uma vez, alguns vieram 3 vezes, e esses caras falaram assim, meu, não é nada menos que isso, assim, essa igreja tá falando asneira. E aí a gente virou a célula dos rebeldes, mano. Os caras que iam lá, a gente ficava... pegava a pregação do cabra, do que o cara tinha falado, anotava os pontos e tipo e corrigia tudo que o cara tinha falado na pregação. Não, mas ele falou isso. Não, mas na Bíblia diz isso. Porque a gente entende assim e tal. E aí os visitantes vinham, olhavam aquilo e ficavam assim. Aí uns juntavam com a gente e os outros voltavam e contavam, ó, aqueles caras lá estão falando mal de você. Estão desconstruindo o que você está falando. E aí foi, e aí isso tomou uma proporção, assim, que a igreja tava rachando no meio, assim. Tava, tipo, no ponto que, cara... E de fato, esses caras não sabiam muito bem. Não sabiam nem quem eles eram, então não sabiam nem que eles pregar. Eles queriam ganhar Chapecó para Jesus, queriam ganhar todo mundo para Jesus, mas, tipo... Se o meu povo, que chama pelo meu nome, me adorar, se humilhar, tereréu, isso aí. Eu falei, nossa, mano. Aí um belo dia, o cabra lá subiu no púlpito e falou assim, ó, tem alguém aqui dentro dessa igreja pregando um evangelho demoníaco. Tem alguém aqui dentro dizendo que o pecado não existe mais. Tem alguém aqui dentro que você, tipo, não é o que você faz. Tem alguém aqui dentro... E aí o cara leu Romanos... Foi lá, leu Romanos 5, foi lá e leu Romanos 8 e tal. Ó, isso aqui. Mas era curioso que os pontos-chave que desconstruíam tudo aquilo que ele estava falando, os versículos, ele pulava. Pô, ele pulou Romanos 5:13
que falava que a força da lei é o pecado. Ele, pô, Vai esse cair versículo. aqui, Eu falei, tá, vai cair, a gente já volta. tá.